Hoje todo mundo sabe, ou como você vai ver aqui, acha que sabe, quem é Júlia Zanatta, a deputada federal por Santa Catarina. Em 2022 ela foi eleita com mais de 100 mil votos e desde então ela pauta discussões políticas nacionais, ela protagoniza polêmicas e ela distribui verbas de emendas e mágoas de deboche com a mesma eficiência. Júlia às vezes é chamada, nem tão carinhosamente, de deputada Midsommar. Ela ascendeu rápido na política, mas antes de ser deputada, antes de militar contra o aborto, contra o feminismo, contra a galinha pintadinha, ela já fazia a sua primeira aparição em rede nacional. Foi na eleição de 2018, quando ela ainda nem era candidata a nada. Naquela ocasião, o Brasil estava apenas conhecendo o nome de Adélio Bispo. Primeiro, descobriram que ele tinha frequentado um certo clube de tiro em Santa Catarina. Um clube que também era um dos preferidos dos filhos de Jair. Dois filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são membros associados há 3 anos desse mesmo clube de tiro. Apesar de frequentarem bastante o clube, eles não estiveram no local no mesmo dia que Adélio. Tem canalha que olha pra gente e fala que aquela facada foi fake. Esse clube era o Ponto 38. Já naquela época, o clube era bom de comunicação. Fazia uns vídeos promocionais muito bem produzidos e postava aqui mesmo, nessa distinta plataforma de vídeos. Até era conhecido esse clube, tinha alguma visibilidade, só que aparecer no Jornal Nacional, isso é uma coisa de outra ordem, e foi a primeira vez. Adélio postou que esteve no dia 5 de julho no Clube de Tiro Ponto 38, em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de 1 hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro. Sim, é ela, a nossa Júlia Zanatta. Ela apareceu em rede nacional pela primeira vez, explicando como foi a passagem de Adélio Bispo pelo Clube de Tiro Ponto 38. Foi acompanhado após fazer o cadastro da identidade dele. Eu sou o Arvro e nesse vídeo eu vou te mostrar que, enquanto chama a atenção do Brasil com frases ultrajantes, com debates sobre a galinha pintadinha ou sei lá mais o que, essa deputada apronta coisas que ninguém imagina. Coisas que os eleitores dela precisam saber. Aliás, é até impressionante como essa Júlia Zanatta consegue desviar as atenções o tempo todo. Se bem que eu mesmo já não me impressiono mais, porque eu sou um velho jornalista e já vi de tudo. Tadinho do Arvro, a gente tá se sentindo velho, Arvro. Você não é velho, não. Mas são pouco. Né? Depende também, né? Depende do ponto de vista, né? Depende do que é velho pra você, né? Cristiano Ronaldo tá aí, né? 40 anos jogando bola. O Clube de Tiro Ponto 38 é uma empresa familiar. O dono é Tony Eduardo, que herdou o negócio do pai dele. E ele fundou na época com a intenção de trazer as pessoas que tivessem a necessidade de fazer o uso seguro de uma arma de fogo, né? E também uma carência grande da própria segurança pública, né? Dos policiais que precisavam de um treinamento que muitas vezes não recebiam do Estado e acabaram procurando meu pai para fazê-lo. E como o clube já era uma empresa familiar mesmo, o Tony Eduardo colocou a então namorada dele, a Júlia Zanatta, na função de porta-voz do clube. Aí, quando a Júlia virou deputada, esse problema da falta de incentivo do Estado para os clubes de tiro, que ele estava comentando ali, esse problema simplesmente acabou, porque ela, como deputada, começou a enviar dinheiro público das emendas parlamentares para esses clubes de tiro de Santa Catarina. Vários sites de esquerda têm noticiado que a deputada Júlia Zanatta, essa que vos fala, enviou R$800 mil para um clube de tiro. Desculpas, o ano que vem eu vou enviar mais dinheiro para que a Guarda Municipal possa continuar treinando em um clube de tiro. E não só para treinamento, vamos enviar para comprar munição, fuzil e tudo que for necessário. E esse blá 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 de que o dono é meu amigo, meus amigos, a maioria dos clubes de tiro de Santa Catarina tem meu apoio, são meus amigos. A deputada atribui a denúncia a vários sites de esquerda, mas na verdade a denúncia vem do Tribunal de Contas do Estado, que aponta indícios de que ela esteja direcionando verbas federais para empresas escolhidas não por critérios técnicos, mas sim pela amizade, ou pior, possíveis trocas de favores.
E aqui a gente precisa separar as coisas. Ela propõe que o Estado contrate clubes de tiro para treinar os seus agentes de segurança. Isso é discutível do ponto de vista técnico, do ponto de vista ideológico, talvez moral. Apenas discutível. Mas quando ela propõe, como desconfia o Tribunal de Contas do Estado, que os clubes dos amigos dela é que sejam contratados, aí isso é pior que discutível. É errado. Trata-se de direcionamento de licitação, se as suspeitas se confirmarem. E isso é ilegal. Direcionamento é corrupção. Porque, segundo o Tribunal de Contas do Estado, outras empresas poderiam oferecer o mesmo serviço por um valor mais baixo. Só que essas empresas ficaram de fora. E por quê? Porque não pertenceriam ao grupo de amigos da deputada. Ou, nas palavras do relatório, saltam aos olhos indícios de direcionamento. Direcionamento é corrupção e isso precisa ser investigado. Não é o que diz a esquerda, é o que diz a lei. E a lei também tem que dar uma passadinha no gabinete da nossa Júlia Zanatta, porque tem muita coisa esquisita acontecendo por lá. Por exemplo, ela usa a verba de gabinete para pagar uma certa assessora. Uma assessora que, ao invés de dar expediente em Brasília, fica em Santa Catarina, atendendo numa clínica como nutricionista. Tudo esquisitíssimo. A deputada bolsonarista Júlia Zanatta, aquela que levou o bebê de 4 meses para usar de escudo humano durante o sequestro da presidência da Câmara, contratou uma nutricionista para ser assessora parlamentar. Com um detalhe, a nutricionista é esposa do advogado da Zanatta. É coincidência, gente? A denúncia do jornalista Vinícius Segala no portal The Intercept Brasil. Então, a gente tem vários detalhes sobre isso. Essa aqui é a nutricionista, que oficialmente é funcionária do gabinete da Júlia Zanatta, e esse é o marido da nutricionista, que também oficialmente é advogado da Zanatta. Será, é uma pergunta, que a Zanatta paga o advogado usando o emprego, a verba de gabinete, entregando para a esposa? Laura Couto tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, a deputada federal Júlia Zanatta nomeou a nutricionista especializada em saúde da mulher Ana Júlia Rodrigues como secretária parlamentar do gabinete dela no dia 30 de abril de 2024. Ela tem uma jornada de 40 horas semanais e recebe uma remuneração bruta de R$ 4.900. Isso significa que, desde o ano passado, a Ana Júlia já recebeu quase R$ 75 mil de dinheiro público. É importante ressaltar aqui, gente, que pelas regras da Câmara não é permitido ocupar o posto de assessor ou secretário parlamentar realizando atividades incompatíveis com o expediente. Só que, apesar disso, a Ana Júlia continua atuando como nutricionista com uma clínica própria em Imbituba, um município que fica a 96 quilômetros de Florianópolis. E como você ouviu aí, a suspeita lançada por eles é de que essa deputada esteja usando dinheiro público para pagar seu advogado particular. E a nutricionista seria ali algum tipo de intermediária. E por que a deputada precisa tanto de advogado, hein? Deve ser porque, segundo o respeitabilíssimo Knight Center for Journalism, ela é uma das campeãs do assédio judicial contra jornalistas. Citou o nome dela, ela já sai processando, mesmo que possa perder no final, porque assim incomoda, atrapalha a vida de qualquer um que queira passar informação adiante. E é claro que esse assédio judicial pode se virar facilmente contra esse humilde canalzinho aqui, até porque a gente está chamando a atenção justamente para aquelas coisas que a Júlia Zanatta preferiria que continuassem encobertas. E aí o que a gente pode fazer a respeito disso? A gente pode rodar um comercialzinho, antes que eu me empolgue e fale demais, e também para garantir os recursos aí que vão ajudar a pagar um advogado, se necessário for. Antes, porém, para não ser injusto, eu queria dizer que a Júlia Zanatta pode ser muito generosa com os jornalistas que a elogiam. Cai uma grana aí na mão de quem elogia a Júlia Zanatta. E aí, claro, quem denunciou isso como sendo uma compra de reportagens favoráveis, tomou processo, para variar. Vamos abrir esse parêntese logo, antes que eu me complique mais ainda ao te informar que o dinheiro usado na suposta compra de elogios era dinheiro público, da Câmara dos Deputados. A Paula já tinha 2 filhos, estava esperando o terceiro. Já não tinha muito apoio, para lidar com as imensas responsabilidades da vida dela. Aí foi colocar na cabeça que felicidade mesmo seria construir uma piscina na casinha que ela tinha numa praia no litoral de São Paulo. Eis que essa piscina só virou uma responsabilidade a mais para uma mulher que já estava sobrecarregada
e que não podia contar com muita ajuda não. Eu não usei dinheiro teu para fazer essa piscina. O combinado era que você pagasse uma parte. A história da Paula é um drama. É o drama de quem vai atrás da felicidade das coisas. Título do filme, aliás, magistral, dirigido pela Thaís Fujinaga. Esse filme é uma joia secreta do cinema brasileiro. E onde é que você pode assistir? Na Fílmica? Onde mais? A Fílmica, a nossa plataforma brasileira de streaming, tem uma seleção de filmes nacionais que só poderia ser definida pela gíria idosa supimpa. Além de outras seleções muito bem boladas, tipo uma sessão de filmes apenas sobre infância e amadurecimento, do balacobaco. Nesse momento, a Fílmica já tem mais de 550 títulos de 90 países diferentes e tudo dividido em categorias como essas que eu mostrei aí, filmes que engrandecem a alma, educam, emocionam. E a boa notícia é que a Fílmica estendeu a maior promoção do ano para esse mês de dezembro. 1 ano de acesso por R$ 99,90 no Pix. Promoção válida por tempo limitado, claro. Para aproveitar a promoção é só se cadastrar e escolher o Passe Pix 12 meses. Dá uma olhada no comentário fixado no topo da caixa. Vai de Fílmica que não tem erro. Talvez as polêmicas envolvendo a Júlia Zanatta, que esse vídeo mencionou até aqui, sejam novidade para você. Certamente, direcionamento de licitação, assédio judicial, são coisas que acabam recebendo muito menos atenção que as frases ultrajantes e sempre provocativas que ela solta por aí. E a deputada federal Júlia Zanatta, do PL, disse que a migração recorde para Santa Catarina ameaça o conservadorismo do Estado. A apuração é da Juliana Lopes. Olha, é melhor que as pessoas que venham aqui para o Estado, elas não votem na esquerda, porque a esquerda ataca tanto Santa Catarina, mas é para cá que o povo quer migrar. Foi o que ela me disse aqui, a gente teve uma conversa por mensagem. Isso foi manchete não só na CNN, mas em tudo quanto é lugar. E não era mais do que um videozinho que a deputada postou nas redes dela. Que eu não quero mentalidade esquerdista aqui em Santa Catarina, porque nós não queremos o que não deu certo. E o esquerdismo, o socialismo, esse assistencialismo, esse esperar do Estado não deu certo em lugar nenhum do mundo e nem no Brasil. Tanto é que as pessoas estão saindo de outros estados que já foram governados por esquerdistas, por exemplo, e estão migrando para Santa Catarina. Então o povo brasileiro já descobriu o que dá certo. E o que dá certo é Santa Catarina. Agora, querer me chamar de xenofóbica aí não. Eu sou o esquerdofóbico. O Brasil inteiro ficou sabendo das opiniões da deputada sobre a imigração. Opiniões que agradam o eleitorado dela. Tanto que, de outra forma, ela nem emitiria opiniões assim. Agora, tenta achar por aí a cobertura jornalística digna do nome sobre aquela praça que foi construída em homenagem ao avô dela. É bem mais difícil. Tão difícil que a gente precisa se dedicar à ancestral atividade da leitura. Tá aí. Júlia Zanatta envia R$ 396 mil em emenda Pix para a obra em praça com o nome do avô. E na leitura você vai perceber que, se não tiver nada de ilegal aí, ainda assim é muito problemático, porque vai ficar clara uma certa inversão de prioridades e um uso para lá de displicente do dinheiro público. Tá lá. A verba foi direcionada ao município de Morro da Fumaça, no extremo sul de Santa Catarina, com a finalidade específica de revitalizar e requalificar a Praça Vereador Fernando Zanatta. A praça possui 1.150 metros quadrados e fica localizada no centro da cidade, que tem cerca de 19 mil habitantes. O investimento tem valor global maior do que o Fundo Municipal da Saúde destinou, em 2025, para os serviços de saúde em atendimento e acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação atendidos pela PAI. Percebe o problema? Para a saúde, nada. Para os amigos, para relembrar a memória da família dela, aí tudo. E com isso vai ficando claro que nós estamos lidando com as nossas atenções com a mesma displicência que a Júlia Zanatta tem diante do dinheiro público. Essas emendas Pix passam batidas pelo noticiário, mas qualquer bobagem, qualquer ultraje que ela diga é capaz de sequestrar nossos olhos, nossos ouvidos, porque enquanto ela despejava dinheiro público nos clubes de tiro dos amigos e na praça com o nome da família, ela estava distraindo a gente
com uma creepypasta barata lá sobre a galinha pintadinha. As publicações vão desde críticas ao capitalismo e elogios à União Soviética, um regime que matou mais de 20 milhões de pessoas sob o regime de Stalin. E o mais curioso, uma marca que movimenta 3,5 bilhões de reais em produtos e licenciamentos. Criticam o capitalismo, mas vendem e lucram muito com esses produtos. Será que eles doam todo esse lucro pro Estado ou pras pessoas, dividem com os outros? Engraçado que quem defende o comunismo e o socialismo só quer dividir o nosso, o deles nunca. Uma busca breve aqui no YouTube vai te mostrar quanta atenção esse caso recebeu. Horas e horas de conteúdo debatendo a galinha pintadinha, do jeitinho que a Júlia Zanatta queria. E o que é mais grave? Que a Júlia Zanatta ataque a galinha pintadinha ou que a Júlia Zanatta esteja trabalhando ativamente contra as campanhas de vacinação infantil? Nesse ponto, nós que discordamos dos posicionamentos da deputada, precisamos ter a humildade de reconhecer que a Júlia Zanatta tem nos manipulado e tem feito isso com muito sucesso. Cada frase ultrajante que ela solta é uma isca que nós mordemos com muito gosto. Sobram indícios de que a Júlia quer ser chamada de radical, quer ser chamada de bolsonarista, quer ser chamada de fascista, quer ser chamada de coisas até piores. E se isso não estiver estampado na fala dela, na cara dela, tá estampado no mínimo na cabeça. Tô falando daquela tiara lá, que aliás ela só tira quando vai pra Alemanha. Por que será? Como é que é, moça? Essas são as defensoras das mulheres, ó. Acabaram de me acusar. Ainda mais uma mulher com bebê no ventre. Vocês não têm nem vergonha. Você que não tem vergonha. E vergonha é algo que Júlia também não tem demonstrado quando a chamam de nazista. Até porque ela sabe que, diante do eleitorado dela, isso não tem causado o menor impacto. Só resta saber como ela reagiria se fosse chamada de corrupta. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais gostaria de deixar registrado que nenhuma informação foi apurada do zero para esse vídeo, nenhuma investigação precisou ser feita, só o que a gente fez aqui foi compilar informações que estão disponíveis nesse ou naquele cantinho da imprensa brasileira. Informações que, a meu ver, deveriam ter recebido mais destaque, o que justifica o tempo que eu gastei para fazer esse vídeo. Queria deixar isso registrado em respeito ao público, a você, claro, sempre vem em primeiro lugar, mas também pensando aqui nos advogados da deputada Júlia Zanatta. Pensem nisso, tá, doutores, antes de tomar aí qualquer decisão. No mais, meu tratamento será sempre muito republicano. Tudo dito, bora ouvir. Ouvir quem? Os apoiadores desse canal. É com eles que eu conto para me livrar de qualquer enrascada que possa surgir aí, né? Você pode apoiar esse trabalho. Procure aí no YouTube, você vai achar o botãozinho, seja membro, e aí você pode, além de desfrutar de conteúdos exclusivos, fazer parte de um grupo lá no Telegram. É por lá que o pessoal manda áudios e esses áudios são editados por mim. Assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Eu fico me perguntando por que a direita e a extrema direita apoiam uma coisa dessa e até passam um pano, na verdade, né? Sendo que eles são visceralmente contra a corrupção. A base inteira do discurso deles, a luta deles, é sempre contra a corrupção. E eles acabam passando pano para esse tipo de coisa. Será que seria possível, no futuro próximo, a gente ver o pessoal da direita se juntando com o pessoal da esquerda para combater esse tipo de coisa? Tanto a corrupção de políticos da direita quanto de políticos da esquerda. Será que eu estou viajando muito na maionese? Eu me questiono se por trás de toda essa fachada ela realmente acredita nas coisas que fala, tá? Porque dá a impressão que realmente é alguém que
que pegou uma oportunidade, se agarrou a ela e conseguiu, né, conseguiu um destaque, conseguiu se tornar uma pessoa pública, conseguiu poder e dinheiro, né? Mas pode ser pior, ela realmente pode acreditar em tudo isso daí que ela defende, né? Zanata, que também, além de ser advogada, também é jornalista, ela prometeu em julho que ela sairia do 3º lugar no monitor de assédio judicial contra jornalistas da Abrage, que ela sairia do 3º lugar, que ela iria para o 1º lugar. Prometeu e cumpriu. Ela usa os juizados especiais cíveis, ou seja, se ela perder, ela não paga nada, justamente nesses processos de intimidação contra jornalistas. É uma ferramenta de intimidação, é processar ao máximo para que ninguém divulgue ou se sinta inspirado a divulgar os erros, vamos dizer assim, que ela conhece, que ela comete. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu te lembro ou te informo que em dado momento desse 2025, nossa querida Júlia Zanata foi fazer um protesto lá, né, pela anistia do Bolsonaro e tal. E saiu abordando motoristas na rua, assim, a esmo, parecia meio alterada, meio malucona, assim, né? E aí soltou a seguinte frase: faz o L gostoso. Rapaz, foi o que bastou para mexer com a imaginação do nosso queridíssimo Reinaldo Azevedo. A imaginação dele ali já ficou carregada de libido. Não esqueço disso. Não consigo esquecer disso. Talvez até fosse gostar de esquecer. Fazendo o L, ó. Aqui, ó. Faz o L gostoso! Faz o L gostoso! Paga imposto! Paga imposto! Faz o L gostoso! Paga imposto! Vocês já fizeram um L gostoso? Mas com alguma ginástica vira isso. Dependendo do contorcionismo, né? Um C gostoso assim, dá, vai virando e vira um L. Dependendo do ponto de vista também. Dependendo do ponto de vista, pode ser um L. E pode ser bem gostoso. Eu adoro que o comentário termina com Muito obrigado por me ouvir até o final. Quero pedir seu apoio, tá? Para enfrentar possíveis processos jurídicos. Mas também porque, veja, eu poderia ficar me gabando da coragem aqui, né? Estamos falando de temas sobre os quais poucos aceitam falar em função dos riscos que de fato existem. Mas a coragem que eu consigo ter, eu tiro de vocês, eu tiro do apoio que de fato eu recebo. Então me apoie, me mantenha corajoso, por favor, porque sem você, rapaz, sem você, querida, eu sou meio medroso mesmo. E apoio eu aceito de todo tipo, tá? Pode ser um comentário, pode ser um coraçãozinho aí no vídeo, pode ser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, e também tem essa chave Pix que eu acabei de inventar, ó, mereceupix@gmail.com, mas só se você estiver se sentindo assim extraordinariamente generoso, generosa nesse fim de ano. Bora pra frente, gente. Como sempre, um beijo e valeu!